Seguimos aqui ouvindo os dois lados. Nós seguimos falando sobre as medidas cautelares contra o ex-presidente da República e também sobre a revogação do visto americano de Alexandre de Moraes e de outros ministros, com dois convidados. Nós estamos com os deputados Capitão Alberto Neto, do PL, e Alencar Santana, do PT. Já estão conosco? Já devem aqui aparecer em tela e a ideia é que nós possamos ouvir. Pronto. Obrigada pela gentileza da presença dos senhores, neste que é um momento que mistura olhar técnico e sentimento, né? Porque a gente está falando de movimentos muito potentes da política brasileira e dessa força social que é Jair Bolsonaro. Jussara Soares também está comigo em tela para que nós possamos aqui fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Eu começo então aqui trazendo, primeiramente, obrigada novamente pela entrevista, boa tarde aos senhores. Eu começo com o capitão Alberto Neto do PL, trazendo a seguinte pergunta: a medida dos Estados Unidos contra ministros da nossa Suprema Corte tensiona a relação do Brasil com os Estados Unidos, deputado? Tem um ditado que sempre ouvi desde criança, que a corda, quando você tensiona, ela sempre arrebenta para o lado mais fraco. Quem está tensionando muito essa corda é o governo Lula, que a todo momento tenta peitar a maior potência mundial. Tensiona a corda quando a reunião dos BRICS, o Lula tenta iniciar um movimento para desdolarizar o comércio internacional. O maior ativo dos Estados Unidos é o dólar. E quando você faz um ataque desse frontal, com certeza teria reações. E as reações, eu acho que as reações do Trump estão sendo escalonadas. Houve uma medida agora, uma medida simples, né? Cancelar os vistos. Ele já tinha dado um recado, qual era o caminho da diplomacia, e o Lula tentou, e o Alexandre de Moraes, dobrando a aposta, fazendo uma medida totalmente desproporcional, uma medida politiqueira, tentando humilhar o presidente Bolsonaro, e ele deu uma escalada, né? Ele tem um livro chamado A Arte da Negociação, Trump, então ele gosta desse assunto de negociar, então um assunto também que eu, como policial, sempre estudei, sempre participei de várias ocorrências de gerenciamento de crise, então sempre tive que negociar, e ele faz uma negociação de escalada. A primeira medida agora vai ser os vistos. E aí, será que o governo Lula vai tensionar mais uma vez? Vão ter novas operações, novas falas do Lula em relação aos Estados Unidos, em relação ao Trump? E aí tem lei Magnitsky, tem sanções militares. O que eu vejo é que o Trump começou uma escalada na própria negociação e que, infelizmente, o Lula destrói a nossa história de diplomacia e não consegue abrir um diálogo, coisa que a China está fazendo, coisa que o México está fazendo, coisa que a Índia está fazendo, não é só o Brasil que está sofrendo tarifaço, né? Vários países estão entrando em negociação, mas o Lula quer chupar uma jabuticaba e diz que vai resolver os problemas do tarifaço, diz que vai tomar uma cerveja e vai acabar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, esse, infelizmente, é quem está sentado na cadeira da presidência, que tem um papel de defender o povo, infelizmente está pensando só em campanha, está pensando em política, está pensando nas eleições de 2026. Seguimos aqui ao vivo com dois deputados federais, um do PL e outro do PT. E agora eu compartilho a mesma pergunta com o deputado Alencar Santana. Nós estamos aqui ouvindo os senhores e, ao mesmo tempo, acompanhando o cronômetro, para que seja equilibrado e a gente tenha aqui, democraticamente, a palavra dividida entre os dois convidados. Alencar Santana, no seu olhar, na sua visão, essa medida dos Estados Unidos contra ministros aqui do Brasil tensiona a nossa relação com a América do Norte? Prazer aqui estar com vocês, quero agradecer o convite, Jussara, Elisa, cumprimentar o capitão Alberto, todos aqui que estão na CNN nos acompanhando. Olha, eu não entendo o ataque dos Estados Unidos contra o Brasil. O Brasil não está em disputa contra os Estados Unidos. Então, as medidas são totalmente descabidas, arbitrárias, sem fundamento, sem lógica alguma. Parece a postura de alguém que acha que manda no mundo, que tem que ditar regras e controlar os países.
ou que ainda acha que a América Latina é seu quintal, como sempre achou, desde articulando os golpes na época da ditadura militar ou manipulando governos, né? Os Estados Unidos estão defendendo o interesse deles. O que me estranha são brasileiros defender o interesse deles. O governo brasileiro, do presidente Lula, sempre se relacionou bem com os Estados Unidos em todos os seus governos. Nunca teve nenhum momento. Agora, se relacionar bem não significa concordar com o interesse dos outros. Afinal de contas, o presidente é presidente do Brasil. Ele não é governador dos Estados Unidos, deputado dos Estados Unidos ou presidente dos Estados Unidos. Nem embaixador dos Estados Unidos. Ele é presidente do Brasil, para isso que ele foi eleito. Eu ficaria decepcionado com o presidente Lula ou qualquer presidente que não defendesse o Brasil num momento como esse. Então, o Brasil está disposto a conversar, dialogar com os Estados Unidos, assim como dialoga com outros países. O deputado citou, por exemplo, China, México, outros países, mas esses países não têm nenhum dos seus deputados articulando contra lá nos Estados Unidos. Pode ter certeza que a China, que chegou a aumentar a tarifa em mais de 100%, revidando aos Estados Unidos, não tem nenhum traidor da pátria articulando a favor dos Estados Unidos e contra a China. Mesmo o México, que está ali do lado, não tem fronteira, sofre bastante nessa relação, não tem nenhum mexicano ali articulando contra o México. Aqui nós temos o oposto. Então, me estranha pessoas, e aí, capitão, com todo respeito, a PM, Vossa Excelência que se diz que é militar, traição é um crime não aceito dentro das corporações policiais, dentro da Defesa Nacional. Isso é algo inadmissível e não tem perdão. E o que o Bolsonaro falou em bomba ontem, o Eduardo, falou em não ter eleições em 2026. O que é isso? O senhor concorda com esse tipo de postura? O senhor concorda que o seu presidente, o seu mito que você defende, defender medidas contra o Brasil? Retaliações ao Brasil? Não é o Lula, é o Brasil. Os reflexos serão na sociedade como um todo. Você concorda que toma uma medida do judiciário aqui no Brasil e um outro governo tome medidas contra o país? Eu não entendo. O senhor tem todo o direito, Bolsonaro, Eduardo, quem quer que seja, de contestar uma decisão judicial. Mas achar que outro país tem que interferir no nosso por conta de uma decisão judicial, desculpa, isso é traição. E na PM também isso é crime. Vamos aqui em frente para que nós possamos manter o equilíbrio do tempo entre os dois entrevistados. Jussara, por favor. Vou começar fazendo a pergunta ao deputado capitão Alberto Neto. É o seguinte, o Donald Trump, ele deixa muito claro que a questão do tarifaço está relacionado a dois pontos bastante específicos. Aos processos judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também as Big Techs. Por sua vez, o governo diz que isso não está em negociação. Que saída o senhor vê para essa crise diplomática? Quem é responsável para resolver a diplomacia é o presidente da República com seu time diplomático. E quando eu começo a olhar os passos que o presidente Lula tem tomado, isso me deixa assustado. Infelizmente, eu não tenho essa resposta, que eu não consigo enxergar um caminho. No momento que o Lula, e a gente vê toda a trajetória do Lula, chegar na Europa e dizer que a culpa da guerra também é da Ucrânia, quando ele vai para a China e assina tratado em relação a Taiwan, quando ele chega na Argentina e levanta uma placa Cristina livre, eu quero saber se isso não é interferência também na justiça do outro país. Quando o Lula pega o avião da Força Aérea Brasileira e vai buscar uma condenada lá no Peru, uma condenada por corrupção, da mesma quadrilha, né? E aí traz para o Brasil. Isso não é interferir também? Então, quando eu olho, e quando o Lula pega uma jabuticaba, diz que vai chupar e vai bater um papo com o Trump, quando ele chega nos BRICS e fica peitando o maior líder da potência mundial, sabe, a gente tem que saber na negociação o nosso tamanho. Eu não posso, por exemplo, se eu ver o Mike Tyson arrumando briga comigo, eu não vou lá enfrentar ele do mesmo tamanho e vou querer dar uma porrada nele. Eu vou ter que encontrar uma maneira de sentar, negociar, entender o que é melhor
E aí que é a visão do líder. Eu estou muito preocupado porque o líder tem que pensar no país, tem que pensar nos brasileiros. E o Lula só pensa na questão eleitoral. Nesse momento, parece que o Lula está apostando no caos. Ele vai tensionar o máximo que ele puder, ele quer ver mais sanções americanas para que coloque a culpa no Bolsonaro, assim como o deputado Alencar está fazendo, colocando a culpa do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é quem está sentado na presidência, a culpa é sempre do líder. O caminho é sentar e entender o que os Estados Unidos quer, saber o que é possível dentro da escalada, assim como o Trump está escalando, fez uma sanção pequena, que é a questão dos passaportes, mas podem ter sanções maiores. Então, é o Lula sentar, dialogar, pensar o que é que pode ser cedido dentro, que tem a parte política, tem a parte econômica, que também interessa para os Estados Unidos, que os Estados Unidos vai sofrer também inflação. Mas é diplomacia, é sentar e conversar, mas que o Lula não quer isso. O Lula quer o caos, quer transformar o Brasil numa Venezuela para colocar a culpa no Bolsonaro e tentar vencer as eleições de 26. Colocar o nosso país em risco em prol de uma eleição. Bom, nós tivemos aqui 2 minutos e 50 de resposta, então a gente oferece também para o nosso outro convidado, também deputado federal, o mesmíssimo tempo aqui diante da pergunta da Jussara Soares. Vou repetir a pergunta aqui, deputado Alencar Santana, repetindo a pergunta. Que saída que o senhor vê para essa crise diplomática diante do Trump estar relacionando diretamente o tarifaço aos processos judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também Big Techs, e o governo dizendo que esses dois temas não estão na mesa de negociação? Primeiro dizer a todos aqui que a gente não pode ser só valente com um revólver na cintura, viu, capitão Alberto? O Brasil quer o diálogo, mas vai ter a firmeza de dialogar e defender o seu país. Fica aqui a pergunta, repito a pergunta da jornalista, qual seria a sua proposta? O presidente Lula não foi na Argentina impor sanções à Argentina, nenhum momento. Ele pode ter a opinião política que ele quiser, como você pode, quando o Trump quiser, o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro ter. O que não pode é agir de maneira ilegítima, ilegal, e nesse caso contra o país arbitrário e violento. O Brasil defende sua soberania. O Brasil não foi em nenhum momento dizer que o governo argentino, que nós temos divergências políticas, não concordamos, mas não importa. Ele tem lá, nós não vamos impor sanção por conta disso. Jussara e Elisa, aqui, se o debate fosse razoável, né, racional, pode ter certeza que a solução ia ser rápida. Porque nós queremos dialogar e não vemos razão alguma do ponto de vista econômico essas medidas tomadas. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, portanto não se justifica. Agora, nós não vamos aceitar chantagem, nem um pouco. E quem está pensando em eleição não somos nós. Quem está pensando em eleição é o senhor Eduardo Bolsonaro e seus aliados, que dizem que, para os Estados Unidos acabarem com a sanção, a carta do Trump diz isso, o Bolsonaro tem que ser anistiado. Olha, eles estão pensando em eleição. Quem disse que, se não se aceitar, se não se curvar isso, terão novas medidas escalonadas? O próprio capitão disse aqui agora. Ora, nós não vamos aceitar isso, porque isso é interferência, isso é violência, isso é ameaça. Nós não vamos aceitar ameaça. Olha, fica até, desculpa, com todo respeito, deputado, capitão Alberto, um PM dizendo isso, que o outro país tem que aceitar ameaça. Queria saber se a sua corporação aceitaria ameaça. Nós não vamos baixar a cabeça. E para ser firme, não precisa estar com um revólver na mão. Tem que ter coerência, tem que ter postura. O que justifica caçar? Qual foi o ataque dos ministros do STF? E me estranha que ali só 8 foram punidos, então, os outros 3, pode ter certeza, se eu fizesse parte do STF e não fosse punido, ficaria envergonhado. E eu entregaria negaria meu visto na hora, e nunca mais iria para lá, em companheirismo e lealdade aos meus colegas de corte. Mas isso é outro debate. O que justifica caçar o visto de ministros de STF, de autoridades de um poder, porque tomaram uma decisão? Deputado. Isso é ataque, isso é ameaça. O Brasil não se curvará, sabe por quê? Nós somos soberanos, somos grandes, o 5º país do mundo em tamanho, uma das 10 maiores economias do mundo. Quem se curva se envergonha e não defende aquilo que representa.
O deputado, então, conseguiu responder aqui também dentro do tempo, porque a gente, nessa missão aqui, eu, enquanto âncora, preciso manter o equilíbrio. Por isso que eu fico aqui no fim da resposta dos senhores, tentando fazer uma intervenção aqui para a gente poder manter esse equilíbrio. Vou acrescentar mais uma pergunta, e aí eu peço a gentileza. O nosso tempo está acabando, mas eu não quero desperdiçar nenhum segundo. Então, se a gente puder responder em 1 minuto, 1 minuto e meio, sobre a seguinte questão. Relembrando um pouco aqui da operação de Jair Bolsonaro, tudo que ocorreu nesta sexta-feira, exemplo de agora ele estar com uma tornozeleira eletrônica. As provas da Polícia Federal, e eu inverto agora a ordem, tá? Eu começo com Alencar Santana, do PT. As provas da Polícia Federal contra o ex-presidente são suficientes, deputado? Olha, houve uma decisão judicial, eu não tenho dúvida que as provas são suficientes. O próprio Bolsonaro, em depoimento dele ao STF, em relação ao golpe do 8 de janeiro, disse que estava financiando o filho nos Estados Unidos. Um marmanjo daquele tamanho, que fugiu do Brasil e financiando por quê? Para quê? Para articular medidas, e medidas que interferir no processo judicial, do qual ele é réu. Isso também justifica a prisão. E eles estão dizendo que terão novas medidas contra o nosso país. O governador de São Paulo foi no STF conversar com o ministro pedindo para que o ex-presidente fosse autorizado aos Estados Unidos. Fugir, eles também são bons. Eduardo fugiu nos Estados Unidos, Carlos Zambelli na Itália, tem outros tantos articuladores nos Estados Unidos dele que fugiram da justiça brasileira. Portanto, o rastro é grande, a suspeita é grande. E o Trump está tentando criar uma situação de vítima, né, ao ex-presidente para justificar eventualmente outras medidas. Portanto, há provas suficientes, sem dúvida alguma. Olha, e se o ex-presidente não tem vontade... E não foi determinada a prisão. Foram tomadas medidas cautelares, né? E por a tornozeleira para poder controlar e, ao mesmo tempo, a restrição de sair em determinado horário. Então, há provas suficientes, eu não tenho dúvida, acredito no Poder Judiciário brasileiro, e se não houver prova, os advogados do ex-presidente vão poder atuar, se eles forem bons e reverterem as medidas. E ainda tem um tal do pendrive, que ainda será revelado aquilo que lá estava. Portanto, a medida foi correta. 1 minuto e 30 de resposta. Repasso a mesma pergunta. Se, na visão do senhor deputado capitão Alberto Neto, a Polícia Federal tinha provas suficientes contra Jair Bolsonaro? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está utilizando bola de cristal. É a única justificativa que eu tenho, porque só escutar o deputado Alencar, que em nenhum momento ele citou alguma prova concreta. Estamos falando de algo criminal. Não trouxe nenhuma mensagem que ele estava tramando alguma fuga, não trouxe nenhuma compra de passagem, nenhuma materialidade, nem outras conversas paralelas que indicariam que o Bolsonaro ia fugir, sabe? Isso, assim, é um verdadeiro escárnio que está acontecendo no nosso país. A justiça brasileira tem escalado no autoritarismo. E que só não vê isso quem não quer, porque o Alencar tem interesse que o Bolsonaro não concorra às eleições, tem interesse nessa perseguição da justiça e oposição. O Lula não quer mais nem conversar com o Congresso. Ele disse que vai governar usando o STF. Né? A gente sabe, a nossa democracia é totalmente rasgada, e aquele que teria a obrigação de guardar a democracia, de guardar a nossa Constituição, está ultrajando, está rasgando. Então, foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Se isso não é prisão, ele não pode sair à noite. Ele não pode usar as redes sociais. Até o Lula, quando estava preso, só lembrar, fazer um paralelo, o Lula foi condenado na primeira instância, recorreu, foi para a segunda instância, recorreu novamente, foi para a terceira instância, foi condenado, dentro da cadeia não perdeu as redes sociais, dava entrevistas. E o que está acontecendo com o Bolsonaro? Não pode sair à noite, não pode usar as redes sociais, não pode falar com o filho. Se isso não é autoritarismo e sem prova nenhuma, Alencar não citou nenhuma prova. Isso é uma perseguição, é uma caça às bruxas, realmente. Senhores, nós encerramos aqui o tempo desse momento de poder ouvi-los. Agradecemos a gentileza. Desculpe ter de interrompê-los, mas a gente aqui tem de encaixar o tempo, e televisão ao vivo é assim mesmo. Mas é a nossa missão, enquanto imprensa, poder ouvir olhares plurais, e aí a interpretação fica para quem assiste. Conversamos aqui ao vivo com os deputados Alberto Neto, do PL, e Alencar Santana, do PT, que já estão, inclusive, em recesso parlamentar. Muito obrigada pela gentileza. Boa tarde para os senhores. Eu agradeço a vocês, um forte abraço a todos.